o mundo das influências que estão sob o trabalho. É um debate claro com especialistas dessas convergências que podem melhorar ou piorar a vida do trabalhador. Nós também temos a felicidade de contar com a sua participação. De que forma? Vocês curtindo o nosso trabalho, vocês comentando o nosso trabalho. Comentar o nosso trabalho é muito bom, porque é em função desses comentários que nós vamos fazendo os aperfeiçoamentos. E compartilhar. Compartilhar o nosso link com um amigo, compartilhar o nosso link com os colegas de trabalho. Não precisam concordar com o que nós falamos. Pode perfeitamente colocar sua opinião para que a gente, então, gere um debate em cima daquilo que está sendo apresentado. E o nosso programa? Nosso programa tem trabalhado com profissionais que estão ligados às questões de um mundo melhor. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos trabalhando com alguém que já pensa como é que vai ser o futuro. Por quê? Como nós sempre falamos, o futuro está sempre ligado àquilo que chegou para ficar. O mundo digital. O mundo digital, ele nos proporciona a felicidade de nós estarmos aqui presente para o Brasil inteiro, para fora do país. Basta ter um sinal de internet, basta entender um pouquinho, consegue sintonizar onde que nós estamos e pode, inclusive, fazer perguntas no nosso programa. Pois bem, esse mundo digital tem uma situação que é ímpar e não sou eu que vou contar. Quem vai contar é o nosso entrevistado, o doutor Rafael Di Tommaso, que é especialista em direito, em estudo, em dedicação àquilo que a informática faz no meio da vida de todos nós e gerando alguns probleminhas. Inclusive, por mais que se preocupem em regulamentar essa questão, houve o marco regulatório, me lembro muito bem, e agora é formado, então, um estudo para a proteção dos dados. Doutor Tommaso, conta para nós o que é que você tem que dizer sobre tudo isso que eu lhe coloquei, e você tem 15 a 20 minutos para fazer a sua explanação. Fique totalmente à vontade, caro amigo. Boa noite, professor Oswaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui participando dessa live, né? E é verdade, eu trabalho aí já há alguns anos com essa parte do direito digital, né? Com esses estudos mais voltados às relações que se dão diretamente no meio digital. Aí a gente está falando um pouco de comércio eletrônico, um pouco de contratos firmados digitalmente e tudo mais. E agora é o que a bola da vez, né? É a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que o senhor bem mencionou aí, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, né, que o direito, quando ele chega em alguma coisa, é porque aquilo já tomou uma dimensão maior do que era esperado inicialmente, né? O direito sempre chega atrasado, né, para regulamentar todas as situações. E, para esse caso, também não é diferente, né? O Marco Civil da Internet, que o senhor menciona aí, é de 2014, embora a gente já tivesse a internet ali desde os anos 90, mas foi tomando uma relevância até que se tornou necessária ter uma regulamentação mais robusta. E com o caso dos dados pessoais não é diferente, né? Hoje nós temos aí pouco mais de 70% da população brasileira já com acesso à internet, já com acesso às redes sociais. A maior parte das pessoas hoje, inclusive, utiliza por meio de dispositivos móveis, né, pelo celular, pelo tablet. Então, aumenta-se a necessidade de regulamentar essas questões, essas relações tidas no meio digital. E a gente sabe que no meio digital, e não só no meio digital, mas principalmente no meio digital,
nós temos uma necessidade da utilização de dados pessoais para quase tudo, né? Desde o momento em que o sujeito faz um cadastro até o momento em que ele preenche uma ficha ali. Então, a todo momento há uma troca de dados pessoais, uma utilização de dados pessoais. E isso foi se tornando, em muitos casos, abusivo, né? Nós tivemos aí alguns casos famosos, emblemáticos aí, que tiveram grande repercussão. Um deles, recente, foi o escândalo Facebook Cambridge Analytica, em que foram utilizados dados de milhões de usuários do Facebook, de dezenas de milhões de usuários do Facebook, por esse Instituto Cambridge Analytica para manipulação de eleições no mundo inteiro, né? Dentre as quais a eleição dos Estados Unidos em 16, a escolha pela saída do Reino Unido da União Europeia, dentre outras tantas. Esse tipo de situação foi aumentando, foi jogando luz, foi trazendo mais atenção para a importância do dado pessoal e da regulamentação dessa questão da utilização dos dados pessoais. Porque se já era mais ou menos assim quando o dado estava no papel ainda, agora, com a capacidade de processamento que as grandes corporações têm, que os estados têm, né, a gente não tem mais nenhum controle de quais dados nossos estão sendo usados, de por quem que esses dados estão sendo usados, de que forma eles estão sendo usados, né? Isso é uma preocupação que, por mais que ela tenha ganhado corpo agora mais recentemente, ela vem ainda lá dos anos 60, né? Já nos anos 60 se discutia a questão da proteção de dados, na época que o então candidato a presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, se propôs a unificar os bancos de dados dos Estados Unidos em um mega banco de dados, acendeu uma luz vermelha de como assim o governo vai saber mais de mim do que eu mesmo, vai juntar isso tudo, né? Isso a gente está falando de um computador que ocupava um andar, custava milhões de dólares, eram grandes corporações e governos que podiam ter acesso a um desses e que tinham uma capacidade de processamento e de armazenamento muitíssimo inferior à de um aparelho celular de segunda mão, né? Então, ainda lá, nessa situação foi quando começou a tomar corpo essa discussão. Posteriormente, na Europa, depois, ali nos anos 70 e 80, ela foi crescendo nessa preocupação. Já começamos a ver algumas leis de proteção de dados já desde 1970, inicialmente na Alemanha, depois em outros países, Suécia, Dinamarca, França. Então, a gente vê que, por mais que seja uma novidade, em certa medida, essa questão da proteção de dados, ela já tem um histórico aí de 50 anos, pelo menos, já com lei no papel, né? No caso dessa que eu menciono, de 1970, no estado de Hesse, na Alemanha. Nos anos 80, nós tivemos ali um outro marco importante, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Alemão, né, em relação a uma decisão sobre um questionamento que houve quanto à lei do censo alemã, em que se discutiu isso. Espera aí, por que eu tenho que dar todos esses dados que eu não sei onde eles vão ser usados depois, né? Esses dados são para o censo, para gerar estatísticas, por que eles podem ser usados de outra forma depois? E começou a se questionar isso, de por que eu não tenho mais controle sobre os meus próprios dados, dados que dizem respeito a mim, né? Foi quando surgiu, então, a discussão acerca de um princípio que foi reconhecido à época lá, da autodeterminação informativa, de eu saber o que é feito com os meus dados e decidir se eu quero ou não quero fazer isso daí. Isso foi se desdobrando ali nos anos 90, nós tivemos na União Europeia também a primeira regulação transnacional de proteção de dados, que depois deu origem ao Regulamento Geral de Dados da União Europeia, ali, o RGPD, que foi a grande inspiração para a nossa LGPD, aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está valendo no Brasil já desde 18 de setembro do ano passado. Então, já trazendo aqui, depois dessa breve contextualização aqui, para o nosso caso específico, né, nós temos uma lei que, embora muitas pessoas achem que ela começa a valer semana que vem, né, a partir de 1º de agosto, ela já está valendo desde 18 de setembro do ano passado. Tá? O que começa a valer agora, a partir de 1º de agosto, são as sanções previstas na lei lá, tal da multa, advertência, proibição, bloqueio de tratamento de dados, bloqueio dos dados. Então, nós temos agora uma atenção maior para essa questão. E o que a gente tem que entender de início é que essa lei ela é muito maior do que a uma primeira vista, uma primeira olhada, numa primeira lida, ela aparece, né? Primeiro,
Porque o conceito de dado pessoal que a lei traz é um conceito muito abrangente. Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural é considerada um dado pessoal. Então, desde aqueles dados cadastrais, lá CPF, RG, nome, endereço, até uma simples mensagem do WhatsApp, se a mensagem está vinculada ao meu nome, é um dado pessoal. O currículo que eu deixo impresso na portaria de uma empresa é um conjunto de dados pessoais que eu estou entregando ali, né? O arquivo da empresa, né, tanto o arquivo físico quanto o arquivo digital, né, o banco de dados ali, são montanhas de dados digitais. Então, basicamente, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física viva, é considerada um dado pessoal. E tratamento, da mesma forma, também tem uma definição bem abrangente pela própria lei. Então, o tratamento de dados nos termos da LGPD é qualquer coisa que se faça com um dado. Desde o momento em que eu coleto esse dado até o momento em que eu elimino esse dado, eu estou fazendo tratamento de dados pessoais. Então, o sujeito me deixou o currículo na portaria e eu aceitei esse currículo, eu fiz uma coleta de dados. No momento em que o sujeito da portaria passou do RH, eu fiz, de certa forma, uma transferência desses dados de um setor a outro. No que ele botou na gaveta, ele fez um arquivamento desses dados. Cada ação dessas, a gente está falando de um tratamento diferente, de um tratamento de dados diferente. A própria eliminação desse dado é um tratamento de dados. E, como a gente nota, né, a partir desses conceitos, é uma lei que vai atingir todo mundo. Não há empresa que eu consiga imaginar que vá se escapar de ter que se adequar à LGPD. Não há órgão governamental, não há entidade que não vá ser afetada em maior ou menor medida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa lei ela traz uma série de direitos para os titulares de dados, para as pessoas a quem esses dados dizem respeito, e traz também uma série de obrigações para o que a lei chama de agentes de tratamento, que são as empresas e, em muitos casos, as pessoas físicas que utilizam esses dados, né, no caso das pessoas físicas, para fins não particulares ou para fins comerciais, por exemplo, também vai incidir a lei, né? E para os dados que estão no Brasil, que os titulares estejam no Brasil ou que tenham sido coletados no Brasil e sejam utilizados em outros países. Então, nós vamos ter uma série de preocupações em relação a essa lei, né, tanto para os agentes de tratamento quanto para os órgãos que precisam fiscalizar isso daí, fiscalizar o cumprimento da lei. E aí nós estamos falando não só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, mas os próprios sindicatos têm um papel importante para fiscalizar o cumprimento da lei, por exemplo, pelas empresas onde trabalham os seus representados. E, por outro lado, também os sindicatos têm a responsabilidade de observar a LGPD quanto aos seus associados. Então, vai afetar todo mundo, vai afetar todo o conjunto e traz uma série de obrigações aí. Uma coisa que é importante a gente ter claro é que a lei ela não proíbe esses tratamentos de dados, muito pelo contrário, ela regulamenta a forma com que isso pode ser feito. Então, o que passa a acontecer é que eu tenho que agir de acordo com os princípios e fundamentos que essa lei traz. Então, por exemplo, um dos fundamentos que ela tem é o que nós chamamos de adequação, né? Então, os dados que eu estou utilizando, eles têm que ser adequados à finalidade. Eu tenho que cuidar, por exemplo, para não coletar dados excessivos, dados que eu não vou utilizar para nada. Se eu fizer isso, de certa forma, eu vou estar infringindo a lei. Eu tenho que me preocupar em encontrar o que nós chamamos de base legal, né, para fazer esse tratamento. Então, como eu disse, a lei não proíbe que o tratamento seja feito, mas ela tem como requisito que esse tratamento se encaixe em uma das previsões que a lei traz para que ele seja realizado. A gente tem o consentimento, por exemplo, que é um dos mais famosos e que, inclusive, ele já era previsto antes no próprio Marco Civil da internet, né, para os tratamentos de dados feitos via internet. Mas a gente tem lá uma série de outras, como, por exemplo, a obrigação legal ou regulatória. Eu tenho uma CLT que me exige fazer o tratamento dos dados dos meus empregados, então por que eu vou pedir o consentimento deles se a própria lei me exige aquilo, né? Eu tenho a possibilidade de exercer meus direitos em processo administrativo, judicial. Eu tenho a possibilidade de fazer um tratamento com base na execução de um contrato a pedido do titular. Tem uma série de preocupações, uma série de requisitos, uma série de possibilidades que a lei traz.
Esses requisitos, essas exigências vão desde ações simples ali, de formalidades, como, por exemplo, nomear um encarregado de proteção de dados e disponibilizar as informações de contato, né, até medidas técnicas e administrativas para os agentes de tratamento que assegurem que esses dados estejam guardados com a devida segurança, que estejam protegidos contra acesso indevido, contra eliminação acidental ou ilícita, né, uma série de requisitos aí. E obviamente que essa lei vai dar uma grande sacudida em todo mundo, né? Primeiro, porque ela traz muitas novidades, coisas que nós não estávamos acostumados aqui no Brasil, principalmente, né, nessas relações. Nós nem temos o mesmo apreço à nossa privacidade que tem os europeus, onde essa legislação se originou. Então, a gente vai ter aí um tempo de adaptação a isso, de entender como que essa lei vai funcionar na prática, né? Que, embora seja uma lei de 2018 e tenha começado a valer agora no final de 2020, ela é uma lei que ainda depende de regulamentação em muitos aspectos pela própria autoridade nacional, que ainda nem acabou de ser totalmente constituída, né, das interpretações posteriores pelo nosso poder judiciário. Então, como é que isso vai ser interpretado na justiça estadual, como é que isso vai ser interpretado na justiça do trabalho. E nós já temos visto aí algumas decisões, já temos algumas centenas de decisões mencionando a LGPD, muitas delas nos TRTs país afora, né? Aqui eu falo do Rio Grande do Sul, nós tivemos aqui em Montenegro, aqui no Sul, algumas decisões já recentes, uma delas, inclusive, condenando a empresa, movida por um sindicato aqui, se eu não me engano, dos citricultores, determinando que a empresa faça a sua adequação em 90 dias sob pena de multa diária. E já temos, inclusive, a utilização de LGPD, da LGPD como fundamento em ações com pedidos de exibição de documentos e de dados. Então, é de se esperar aí muitas emoções agora nos próximos anos, né? E, embora as sanções da lei se apliquem apenas a partir agora do dia 1º de agosto, como eu falei, a lei está valendo desde 18 de setembro do ano passado e nós já temos aí muitas movimentações, né? Em janeiro, tivemos um dado publicado que já tinham, se não me falha a memória, 139 ações mencionando a LGPD na Justiça do Trabalho. Então, tanto do ponto de vista do sindicato para dentro de casa, para organizar os processos internos dos sindicatos, né, nós temos que ter essa preocupação em adequação dos nossos processos internos que envolvem o tratamento de dados pessoais, como da porta para fora nós temos aí a oportunidade, a obrigação de vermos se as empresas onde trabalham os nossos associados, elas estão ou não estão agindo de acordo com a lei, que é um movimento que já temos visto aqui, não só mencionei o caso de Montenegro, mas tive notícia de outros casos em Belém, por exemplo, de sindicatos que já estão se movimentando aí para ver como que as empresas estão fazendo a sua adequação, porque os empregados, né, os funcionários, também são titulares de dados, né, também devem ter seus dados protegidos. Maravilha, maravilha. Eu queria te dizer o seguinte, doutor. Vamos agora conversa de cafezinho. 2 advogados se encontraram e eu vou te fazer a pergunta que está na cabeça de todos que estão escutando. Na sua opinião, todo esse volume de leis que estão se criando em função do mundo digital, na sua opinião, para o nosso direito, é necessário? Olha, todo o volume não, né? Até porque cada dia sai uma nova, fica até difícil de acompanhar o que está acontecendo. Nós temos uma proposta de emenda constitucional agora, 17 de 2019, que uma das proposições que ela faz é de estabelecer que, por exemplo, a regulamentação da questão da proteção de dados seja privativa da União, para evitar essa proliferação de normas também estaduais e municipais que a gente tem visto, né? Mas em alguns casos eu acho que isso é relevante, sim. O caso da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, nós temos uma dupla função dela. Primeiro, regulamentar uma questão, regulamentar de forma mais atenciosa uma questão que já é um problema há muitos anos, né? Os abusos eles têm sido praticados
não só por empresas, mas por governos, em campanhas eleitorais, a gente vê uma série de usos indevidos de dados pessoais aí, e como falei antes, nós perdemos o controle dos nossos dados faz muito tempo. Nós temos, inclusive, um desconhecimento técnico do que é possível fazer com esses dados, né? As possibilidades hoje são infinitas. Nós temos possibilidade, inclusive, de manipular comportamento de consumo, jogando determinada notícia, jogando determinada fotografia para o sujeito que está ali navegando sem saber o que está acontecendo. Mas nós temos também um segundo fator que, enfim, atrai essa importância da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma tendência internacional à adoção de uma normatização, de uma regulamentação da utilização de dados pessoais. Então, a OCDE, por exemplo, exige que os países que são membros ou queiram se tornar tenham legislações específicas nesse sentido. A própria União Europeia, com seu regulamento, exige que os países com os quais há transferência internacional de dados de lá a partir da União Europeia tenham legislações de proteção de dados. Então, nesse caso, é uma exigência do mercado e uma exigência, de certa forma, do próprio titular, que começa a se dar conta de, peraí, o que estão fazendo com esses meus dados, né? Então, o sujeito entra ali para ver como vai ser a cara dele daqui a 30 anos e sai recebendo um monte de anúncio, aqueles dados já foram transferidos, sabe-se lá para qual país, né? O Marco Civil da Internet, por outro lado, também trouxe algumas questões importantes ali, embora em muitos aspectos tenha sido uma lei que não pegou totalmente, né? Que no Brasil a gente tem essa questão da lei que pega, que não pega, mas o que se tem que cuidar é tentar traçar onde que é o limite disso daí, né? Para que a gente não acabe sobrecarregando o nosso ordenamento jurídico, sobrecarregando as pessoas que têm que observar essas leis, porque isso gera custo, gera necessidade de adaptação, para não acabar, mesmo que de forma bem intencionada, por meio de um excesso de regulamentação, atrapalhando aí atividades mais diversas possíveis. Muito bem. Doutor, o que o Bill Gates quis dizer quando falou imprimam suas fotos? É a pergunta de Antônio Carlos, aqui de São Paulo. Eu não vi essa fala dele, não, mas... O contexto era mais ou menos por que usa o celular para tirar as fotos que não devem ser apresentadas. Então ele respondeu, imprimam suas fotos. Ele teve ali passou por maus bocados agora recentemente, né? Enfim, uma coisa que pode ter sido a intenção dele, ainda mais dele que conhece, que sabe o tipo de situação que é feita com esses dados, é de alertar para a preocupação que nós temos que ter com o que é feito com os nossos dados, inclusive fotos, quando vão para o meio digital, né? Pega, por exemplo, hoje nós não sabemos exatamente quem tem acesso ao que vai para o nosso celular. Aquela simples foto que a gente tira e que está lá armazenada e que a gente acha que é só a gente que está olhando, a gente tem ali potencialmente um Google ou uma Apple, que são os donos dos nossos sistemas operacionais, vendo ali o que está ali. É uma Microsoft, né? E ele conhece bem o que se passa na Microsoft. Então, a gente não sabe exatamente o que sai dos nossos computadores, dos nossos aparelhos, sem o nosso conhecimento. Então, possivelmente foi isso daí, né? Tomem cuidado com o que está nos dispositivos eletrônicos. Não é à toa que a gente já vê muitos organismos de segurança e de segurança de Estado, né, e de inteligência voltando a usar a famosa máquina de escrever. Né? Verdade, verdade. O Sebastião de Bauru, o Eduardo de Minas Gerais, o Marcelo do Paraná fazem uma pergunta comum. Mais ou menos o que a gente comentava antes de entrar no programa. Eles dizem assim, a obrigação do sindicato ela é universal. Tudo que é conquistado pelo sindicato é benemérito ou benefício para todos os trabalhadores daquela categoria. Por que não ter, através do patronato, a identificação dos funcionários que receberam esse benefício? A lei proíbe que esses dados para uma comunicação seja feita, doutor? Como eu falava ali no início, a lei ela não proíbe nada, né? A lei nos exige que
façamos esses tratamentos com base em uma das bases legais lá, em uma das hipóteses legais que ela traz lá. Então, a gente pode pensar, a gente sempre vai ter que ver isso conforme o caso concreto, né? Mas uma das possibilidades que a lei traz, por exemplo, é o legítimo interesse do controlador. Então, só que, claro, vai do caso concreto. Para que eu vou utilizar esses dados? A primeira coisa que eu tenho que pensar é isso, na finalidade desse tratamento. Sabendo a finalidade daquilo, eu tenho que entender quais são os dados que eu preciso para efetivamente fazer esse tratamento de dados, né? Então, nesse caso específico dos sindicatos, nós temos ali algumas previsões, algumas bases legais possíveis que nós podemos pensar, tá? Mas nós também temos uma preocupação adicional que eu vou falar na sequência. Então, por exemplo, o legítimo interesse, né, para promoção das atividades do controlador é uma base legal que a lei traz como possibilidade. Ela tem algumas exigências adicionais ali, né, ela pode ser ainda alvo de algumas regulamentações adicionais, mas é uma possibilidade que temos ali. Outra é o exercício regular de direitos em processo administrativo, judicial ou arbitral. Então, um caminho que os sindicatos têm para buscar esses dados que precisam para fazer as suas atividades é isso, é buscar judicialmente acesso a isso daí, né? Ou dizer, olha, eu preciso exercer meu direito judicialmente e para isso eu preciso de acesso a tais e tais dados. Então, tem algumas formas que a gente pode tentar enquadrar isso daí, claro, sempre observado o caso concreto, né? Isso é uma questão que a própria lei traz com alguma frequência, observado o caso concreto, de acordo com o caso concreto, na situação do legítimo interesse, por exemplo, ela é expressa a falar que será analisado de acordo com o caso concreto. Agora, uma dificuldade que a lei nos traz também e que a gente tem que entender, tem que aguardar para ver como vai ser a interpretação posterior em relação a isso, é que os dados de filiação sindical, especificamente, são considerados dados pessoais sensíveis. E esses dados considerados pessoais sensíveis, eles têm uma atenção especial na lei. Então, a gente tem que ver como que vai ser interpretado pela autoridade nacional, como vai ser interpretado pelo judiciário, se esses dados sendo requisitados pelos sindicatos, eles já incluem ali, inerentes aos próprios dados, essa questão de filiação sindical, se eles já são por si só dados pessoais sensíveis. Caso sejam, a gente já vai começar a ter alguns problemas adicionais, porque o legítimo interesse já deixa de ser uma base legal possível. Então, isso ainda é uma zona relativamente cinzenta dentro de como vai ser a aplicação prática da lei, mas, no meu entendimento, os dados que o sindicato já tem vão ter que ser ali ajustados, vai ter que ser feita uma análise interna, um diagnóstico de qual que é a situação disso daí, para ver de que forma tratar esses dados, e não deixar de tratar, mas ver de que forma adequar isso daí, porque eu preciso, além de buscar essas bases, além de buscar essas justificativas na lei, eu preciso ter isso documentado, né, e conseguir comprovar que esses tratamentos estão sendo feitos de acordo. Então, a gente tem notado já essa dificuldade também, nós fomos procurados aqui por um sindicato em Caxias do Sul para ver como é que eu faço para ter acesso aos dados que eu preciso. E a gente está analisando o caso deles aqui para buscar um caminho, mas em muitos casos, principalmente agora nesse começo, enquanto ainda há uma zona enorme de insegurança jurídica, né? Porque, como dizia nossa ex-ministra, no Brasil até o passado é incerto, então imagine uma lei agora recente, né? Uma lei que mal tem 3 anos de publicada, como que isso vai vir a ser interpretado. Mas, nesse primeiro momento, o que nós notamos é que muitas empresas estão usando como justificativa para não mandar dados que elas não têm interesse em mandar a LGPD. E muitas vezes sem qualquer fundamento por parte da empresa. E não estou dizendo aqui que ela não possa buscar fundamentos para não mandar, mas os que a gente tem visto aqui, em muitos casos, serem utilizados, não tem respaldo na própria lei. Dizem, não tem o consentimento do titular dos dados para mandar o dado. Mas espera aí, gente, o consentimento é uma das bases legais que a lei traz. Então, a gente tem que encontrar aí qual que é a forma que o sindicato tem de pedir esses dados, né, seja diretamente à empresa, seja judicialmente, e quais que são os reais limites. E também ter aquele bom senso ali de saber quais são os dados que eu vou pedir e que eu consigo justificar que aqueles dados realmente são necessários para a finalidade para a qual eu
vou ter o uso para eles lá, para o tratamento que eu desejo fazer. Porque se eu faço um pedido demonstrando qual que é a finalidade, qual que é a base legal que eu tenho, que aqueles dados realmente são necessários para isso, eu entendo que o Judiciário e a Autoridade Nacional vão ver com razoabilidade essa questão. É a preocupação, e eu acho que é a solução. A preocupação porque o organismo sindical não está preocupado em fazer uma devassa. Muito pelo contrário, ele está preocupado com a proteção. Porque para haver a proteção, tem que haver a participação. E o companheiro, muitas vezes, não sabe de que forma ele pode estar presente. E os dados que são solicitados, eles são praticamente de domínio público, né? O telefone, o número de celular, o endereço, se continua ou se saiu, é o nome completo para evitar situações de homônimos e, por fim, às vezes, em alguns casos, pede-se o CPF, justamente que seria o esclarecimento maior. Mas eu vejo que não seria assim tão necessário o CPF. Mas é um assunto que eu acho que a gente vai discutir durante muito tempo, principalmente porque, se a lei tivesse sido clara, né, doutor, não estaria 3 anos para ser colocada em efetivo funcionamento. Ou estou enganado, doutor? A lei ela realmente é complexa e assim, se a gente for parar para pensar por que ela começou a valer no dia 18 de setembro, eu ia ter usado meus 15 minutos aqui só para explicar por que foi esse dia. Né? Porque inicialmente ela estava prevista para 16 de fevereiro, depois foi para 16 de agosto, depois foi para 3 de maio, daí depois parecia que ia ser 31 de dezembro, daí no fim das contas acabou ficando uma data que ninguém esperava, que foi 18 de setembro, que foi com a publicação de uma outra lei que nem menciona a LGPD, né? Mas é isso, ela é uma lei complexa, ela é uma lei que traz mudanças importantes, mudanças de paradigma importantes, né? Porque nós nunca tivemos grandes preocupações com os dados, e até, professor, me perdoe, mas essa questão dos dados de domínio público foi uma questão discutida daquela decisão alemã que eu comentei lá de 1983, da Suprema Corte Alemã, que uma das questões foi que foi considerado que hoje em dia não há mais dados irrelevantes. E essa decisão alemã foi utilizada, inclusive, como base para a decisão que nós tivemos aqui no ano passado no STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6387, né, que questionava o repasse dos dados das empresas de telefonia para o IBGE, para a utilização desses dados para pesquisas, né, e o próprio STF repetiu essa frase, né, do tribunal alemão. Então, essa questão, por mais que nós pensemos que boa parte desses dados eles são efetivamente dados sem grandes importâncias, o STF entende diferente, né? Entende que esses dados também merecem proteção. E o STF foi além, até me perdoe aqui usar um termo jurídico, prometo que vou tentar não fazer com frequência, mas considerou a proteção de dados pessoais e a autodeterminação informativa como direitos fundamentais, né? Que são aqueles direitos que nós temos mais preciosos, né, na Constituição, dentre os quais o direito à educação, o direito à vida, o direito à saúde. Então, o direito à proteção de dados foi alçado a essa mesma categoria nessa decisão, né? Mas nós temos isso daí. Muito, além da lei ser complexa e trazer uma série de novidades para o nosso ordenamento jurídico, para a nossa realidade aqui, né, tem muitos aspectos da lei que ainda dependem de regulamentação, né? Então, nessa semana eu gravei um bocado de aulas aí, formato online, e aí, cada pouco, era raro uma aula que eu não terminasse falando, mas tais aspectos ainda dependem de regulamentação, e que não sei o que, assim, mas tal aspecto depende de regulamentação. Então, nós temos aí uma autoridade nacional que podia ter sido constituída desde 2018, que o único artigo da lei que já podia ser utilizado a partir de 2018 era da criação da Autoridade Nacional e do Conselho Nacional, nos artigos 55 e 58, e A, B, C, D, F, lá, que houve uma mudança ainda no final, no apagar das luzes do governo Temer, e que não foi constituído, só foi constituído após a queda. A última tentativa de adiamento da LGPD foi quando foi
quando saiu o decreto para a criação da Autoridade Nacional. Então, não só nós temos muitas lacunas na lei, como houve uma demora muito grande para começar esse processo de regulamentação. A própria regulamentação do processo sancionatório, do processo de fiscalização, não terminou, né? Está em discussão agora. Então, não se sabe, a gente tem aí, domingo, começam a valer as sanções e a gente não sabe como vai funcionar o processo administrativo exatamente, porque ainda não foi aprovada a norma de fiscalização, né? Então, temos aí muita emoção pela frente. E essas questões que o senhor traz, né, e que os camaradas trazem, são complicadas mesmo. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer em muitos casos. A gente vai ter que esperar para ver como isso vai ser regulamentado, e depois de regulamentado, a gente vai ter que esperar para ver se o judiciário vai acatar aquela regulamentação, né? Porque a gente sabe que em muitos casos o judiciário ignora o que está escrito na própria lei. Imagina numa regulamentação que nem lei né, que é uma norma infralegal. Então, a gente está vivendo e vai viver ainda nos próximos anos um cenário de muita insegurança jurídica no que diz respeito à aplicação da LGPD. E esses casos que o pessoal está trazendo são casos bem corriqueiros, assim, são questões que vêm o tempo todo. E é muito chato para o advogado ter que dizer, olha, eu acho que é isso, mas não sei, né? Porque não sou eu que decido. É muito fato. Em verdade, o que a gente tem pela frente só seria a solução se tornasse cláusula pétrea, né, doutor? Há uma possibilidade que isso se torne, né? Essa proposta de emenda constitucional que eu mencionei lá, 17 de 2019, além dela estabelecer como competência privativa da União a legislação a respeito da proteção de dados, ela visa a estabelecer como direitos fundamentais como direito fundamental a proteção de dados pessoais lá no artigo 5º. Então, teríamos ali uma cláusula pétrea para proteção, né? Mas eu acho, daí pensando aqui pelo lado dos sindicatos, né, vamos nos colocar do lado do balcão onde estão os sindicatos, que da mesma forma que nós temos aí uma preocupação com a proteção dos dados dos titulares, a gente deixa de ter a gente perde um certo espaço para fazer um trabalho no que diz respeito a outro direito fundamental, que é o direito ao trabalho digno, né? Então, como é que eu vou fiscalizar, como é que eu, enquanto sindicato, vou prestar adequadamente meu trabalho se as regras não estão exatamente claras, se eu tenho uma lei que me traz limitações, mas não me traz, na mesma medida, ferramentas que me permitam ter acesso ao que eu preciso, aos subsídios que eu preciso para conseguir representar adequadamente as pessoas que eu represento. Ou então, né, doutor, vamos então impedir que o governo faça uma varredura para saber se nós estamos devendo ou não algum tipo de imposto. Também tem que proteger meus dados, não é por aí? O governo ele também é afetado, né? Só que a lei é camarada com o governo no que diz respeito aos processos administrativos, né? Então a gente olha lá, daí diz, se a autoridade nacional constatar que aconteceu isso, ela pode recomendar que seja corrigido. Ela pode dizer que não é bem assim, né? Mas não pode sancionar o governo. Então, claro, a gente tem a responsabilidade lá constitucional, a responsabilidade do Estado, né? Mas judicialmente falando, né? Administrativamente falando, o máximo que vai fazer é um ai para o governo ali, né? Mas esse caso que eu mencionei lá da ADI, eu acho que a maior preocupação do STF foi justamente com a possibilidade de um uso indevido de dados, né? De um acesso indevido de dados, com um futuro uso indevido de dados por parte do próprio poder público. Nós temos, por exemplo, casos comuns aí que são notórios, né, do sujeito que pede a sua aposentadoria e antes de saber que se aposentou está recebendo ligação de empresa de crédito consignado oferecendo crédito, né? De onde que sai essa informação? Então, tem outras situações, né, doutor? Inclusive sobre o direito de imagem, né, doutor? Aí também não se enquadraria o direito de imagem como uma particularidade daquele momento, porque ele está sendo pago, por exemplo, para uma aula, para aquele momento, e não para ser utilizado indefinidamente? Nós vamos ter aí várias leis que se aplicam, né? Mais de uma lei que se aplica. Eu vou ter o direito de imagem ali, aquele direito de imagem
tradicional que nós temos ali, protegido constitucionalmente, protegido pelo Código Civil. Nós vamos ter a imagem do sujeito enquanto um dado pessoal também, né, porque a gente está falando de uma informação relacionada a uma pessoa, identificar uma informação relativa a uma pessoa natural, e aí não estou falando nem só da imagem, né, mas do próprio conteúdo que está sendo compartilhado, da própria fala, da própria voz. E eu tenho também ali o direito autoral, né, de quem que é aquele conteúdo lá. Então, dependendo do caso, eu vou ter aí uma conjugação da aplicação da LGPD, do Código Civil, da Constituição, da Lei de Direito Autoral. Então, é uma proteção que vai se ampliando, mas isso realmente é uma preocupação já que vem de algum tempo, né? E agora, enfim, pensando aqui também, se isso for digital ali, né, for um curso à distância e tudo mais, a gente vai ter outras preocupações ainda de outras legislações, dependendo do caso, até do Código de Defesa do Consumidor ali, né, do ponto de vista do sujeito que comprou aquela aula. Então, é um emaranhado de normas, e a gente volta para a sua pergunta anterior, né? Será que não é muita lei para pouca coisa? O que eu acho é que a gente tem que fazer essas leis conversarem melhor entre elas. Então, essa, sim, o ponto da questão, né? O ponto da questão, ele fica sempre direcionado para interesse de uns. Quando ele é genérico, quando ele é abrangente, aí tenta-se falsear a realidade. Eu vejo isso muito claramente com o home office, né? O home office, você está muitas vezes na produção do teu trabalho, e nessa produção do teu trabalho, ele vai sendo diversificado a tal ponto que você, daqui um pouco, está executando não só o teu trabalho, como de outros colegas, e o trabalho que você fez vai ser transmitido de uma forma geral, como matéria da empresa, para que seja utilizado em todos os departamentos. Minha visão está errada, doutor? Não, tem razão, isso está acontecendo, e é uma discussão que precisa ser feita, né? Porque, embora o home office não seja exatamente uma novidade, né, ele seja algo que está aí já, em alguns casos, até algumas décadas. Eu sou um que trabalho de casa, eu brinco em formato híbrido, né? Eu às vezes estou em casa, às vezes estou no escritório, mas o que aconteceu foi que, com a pandemia, isso daí se acelerou de uma forma inesperada, né, em que pessoas que não estavam contratadas para essa modalidade, que não tinham nem previsão do seu contrato de trabalho para esse tipo de situação, se viram obrigadas aí a ter que acumular funções, que mudar horários, né? A gente sabe que com home office a gente acaba não tendo, não existe mais horário comercial. Às vezes são 11 horas, tem alguém que tem aquela baita ideia de fazer uma reunião às 11 horas da noite. Então, como é que a gente trata isso, principalmente nos casos em que não há uma previsão contratual anterior, né? Então, como é que eu computo as horas desse sujeito? Como é que eu controlo o horário dele? Como é que eu, enquanto empregado, vou exercer o meu trabalho se a minha internet não é adequada, se o meu computador não é adequado? Quem que é responsável por me prover as ferramentas para que eu consiga exercer esse trabalho de dentro de casa? No caso dos professores, então, isso chega a ser, sei lá, um desafio imensurável, porque o sujeito que às vezes estava acostumado lá a dar a aula dele ali na sala de aula com cuspe-giz, como a gente brinca aqui, ele de uma hora para outra ele se vê tendo que ser influenciador digital, editor de vídeo, gerador de conteúdo, operador de PowerPoint, e às vezes tem que fazer tudo isso e ainda controlar 60 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas numa sala de aula virtual, né? Muitas vezes sem conhecimento técnico, daí se expõe aquelas invasões de hacker em sala que acaba com a aula do sujeito, sem ter controle de quem está, de quem não está. Teve que se reinventar, reformular aulas, e muitas vezes o cara ainda olha e fala: pá, vagabundo, não quer trabalhar, não quer sair de casa, sem saber que o cara está tendo que trabalhar 3 vezes o que trabalhava, porque está tendo que montar de novo todas as aulas e adequar um novo formato. Então, essa é uma questão que nos traz aí uma necessidade de muitas reflexões, e aí vejo, inclusive, uma necessidade de uma regulamentação, né, uma revisão das normas para que se ajuste o que a gente tem em termos de legislação para essa nova realidade,
mas, por outro lado, eu tenho certeza que isso é uma realidade que veio para ficar. É verdade. Como derivativo, doutor, pulando da educação para a cultura, nós temos visto inúmeros problemas, né, doutor? Com o fato, por exemplo, dos artistas da música, dos artistas comediantes, dos artistas que andaram fazendo trabalhos durante a pandemia via internet para poder se suster e tem os seus trabalhos multiplicados por outras pessoas ou até mesmo traduzidos em outros países onde a gente não tem essa possibilidade urgente ou imperiosa de conseguir saber quem foi, e quando isso vem à tona, já é tarde. A lei protege esse tipo de situação, doutor? Isso é uma situação bem complicada mesmo, mas nós temos previsões daí, não necessariamente na LGPD, tem coisas que a gente vai poder aproveitar a Lei Geral de Proteção de Dados para isso também, mas em outras leis, como a própria Lei dos Direitos Autorais, e em alguns acordos de cooperação internacional que nós temos, tanto do ponto de vista do direito autoral, né, como o TRIPS, por exemplo, quanto do ponto de vista penal mesmo. E agora, recentemente, o Brasil começou a avançar no sentido de aderir ao Tratado de Budapeste, né, que trata de crimes virtuais, né, de crimes digitais, de cybercrimes, né, que uma boa parte desse tratado, né, que a gente está para aderir, eu espero que a gente efetive isso daí, inclusive, uma boa parte disso é voltada para a questão dos direitos autorais, porque a gente sabe que isso é uma realidade e que é complicado. Às vezes é mais caro o sujeito conseguir brigar para cessar o abuso dos seus direitos, lá, a violação dos seus direitos, do que o que ele ganharia com aquilo ali, né? Porque a gente está falando de uma atuação jurídica internacional. Nós tivemos aqui no escritório um caso recente, né, de uma produtora de conteúdo do Rio Grande do Sul que estava tendo seu conteúdo copiado na Itália. E os custos que a gente tem para ir atrás desse sujeito, né, na Itália são absurdos, porque eu tenho que tomar ações tanto aqui quanto na Itália, e depois, dependendo do caminho que se tomar, eu ainda tenho que convalidar uma eventual decisão tomada na Itália aqui no STJ. Então, quando se para ver os custos que a pessoa vai ter para defender os seus direitos, isso acaba se inviabilizando. O cara chega e fala, pô, mas sai mais barato deixar ele roubar a minha ideia ali. Então, a gente ainda tem muito para avançar nessa parte de direitos autorais aí, e é uma briga, né? Nesse caso específico que eu estou falando, a gente teve uma série de dificuldades ali, inclusive financeiras, né, para que a cliente conseguisse buscar a parte que cabia na Itália, ainda mais em euro. Porque... Doutor, talvez a solução não venha de leis dos países. Talvez o conceito tenha que ser mais universal, com penalizações universais, porque a internet não é nenhum tipo de brinquedo individual, né? A internet virou um brinquedo mundial, um brinquedo onde você entra na vida dos outros com tremenda facilidade. Mas, doutor, agora é hora de chorar, porque o nosso tempo acabou, doutor. O senhor tem 2 minutos para o seu encerramento e tenha certeza, voltaremos a conversar sobre o tema, doutor. Professor, foi um prazer participar aqui, um prazer poder participar dessa live, falar sobre esse assunto que ainda é uma novidade. Pode ter certeza que, convidando, volto a falar, falaremos novamente. É um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga, né? Como mensagem final, eu quero deixar aqui, dizer que eu concordo com o senhor, né? Temos aí muitos desafios pela frente. Essas questões todas que lidam com o ambiente digital, elas vão muito além de leis nacionais, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de aplicar leis daqui para violações em outros países. Então, nós temos que pensar em avançar cada vez mais
com tratados internacionais, encontrar formas de fazer com que os países cooperem, né? Dei o exemplo do TRIPS e da Convenção de Budapeste, aí, mas nós temos, por exemplo, já a discussão acerca de um mercado comum digital europeu, além do mercado comum europeu que já existe, né? Nós temos outros países buscando legislações e acordos de cooperação, e sem isso a gente realmente não vai conseguir efetivar esses direitos que a gente está ganhando no papel, porque realmente a internet ela não estabelece fronteiras, né? Ela atravessa o rio e o mar em microsegundos, né? Então, um dos maiores desafios que nós teremos é isso: como fazer valer os direitos, né, numa rede que é, por concepção, mundial, né? Como fazer com que esses direitos realmente se efetivem. Temos desafios pela frente em relação à questão do direito de imagem, à questão dos dados pessoais, né? E temos aí muitas surpresas, imagino, né? E muitas emoções pela frente no que diz respeito à regulamentação da LGPD. Quero agradecer novamente o convite e agradecer a todos que nos acompanharam aí pela atenção e fico à disposição para conversarmos no futuro. Nós é que agradecemos, doutor. Foi muito, muito, muito interessante o seu trabalho, extremamente esclarecedor. Talvez em um tempo consigamos fazer com que o mundo acorde para essa situação, porque hoje o que a gente assiste muito é a conveniência de uns roubando a ideia dos outros. Talvez em determinado momento, quando houver uma situação mais clara, universal, do que significa bom senso, a gente poderá constituir leis que sejam universais e, assim, produzir um mundo mais equânime, um mundo mais que pactue com os ideais sociais. Doutor, nosso muito obrigado pela sua participação. Foi muitíssimo interessante esse seu trabalho. Gostaríamos de lembrar a você que nos acompanhou até agora, não esqueça de curtir, não esqueça de fazer um comentário, não esqueça de compartilhar, porque o nosso vídeo fica à disposição de vocês na nossa biblioteca, tanto no Facebook como no Insta, e fiquem à vontade para assisti-la e comentá-la. Quero agradecer a todos que participaram, todos que fizeram perguntas. Desculpem, não dá para a gente fazer perguntas de todos vocês que fizeram seus questionamentos, e a gente procura ao máximo fazer a interpretação que vocês tentaram nos mostrar. Eu queria, então, ao final, cumprimentar a todos, mais uma boa noite, desejar a todos uma excelente semana e convidá-los novamente para que, quarta-feira que vem, não percam o nosso trabalho. Vamos conversar? Estaremos aqui conversando às 19 horas. Um grande abraço a todos e boa noite!